Boa noite a todos. Nós vamos hoje falar um tema muito importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Eu me chamo Marcelo Albuquerque e nós vamos falar hoje com vocês sobre reforma íntima. Começo essa fala lendo um texto que eu escrevi voltado para o tema que nós vamos discutir hoje. Ele se chama Meus Erros. Meus erros, meus pecados, meus crimes, minhas crises, meus medos, meus limites, minhas dores, minha solidão, meu vazio, minhas quedas, meus fracassos, meus inimigos, minhas decepções, minhas angústias, nada é meu. Foram momentos, frutos das trevas da minha ignorância, frutos da minha alma analfabeta de luz e sedenta de paz, frutos de uma trajetória pobre de referências saudáveis, episódios que não me definem. Por quê? Porque sou uma alma em evolução, em transformação e aberta para o aprendizado. Meus erros foram e sempre serão reparados com cada lágrima, suor e atos, frutos de uma mudança silenciosa que acontece dentro de mim, no meu tempo, do meu jeito, um jeito que só eu dou conta. Para cada ato infeliz, descortina-se uma infinidade de possibilidades. Minha vida sempre será sinônimo de mudança. O ser tosco, bruto, estúpido de hoje será aquele que se encantará pela educação e pelos gestos nobres do amanhã. Meus erros cederão espaços para o aprendizado. O que fiz me fez crescer, amadurecer. Sou filho da luz, sou filho do amor incondicional. Meu pai não me colocou peias, algemas e nem âncora. Me fez um ser dotado de inteligência, criatividade, sabedoria e com infinitas possibilidades. Levantar âncoras, descruzar os braços, arregaçar as mangas, sacudir a poeira e levantar quantas vezes forem necessárias. Sou luz, sou filho da luz. Essa é uma das propostas de quem busca e de quem se coloca na condição de fazer sempre uma reforma íntima. Agora, o que nós entendemos por reforma íntima? Seria útil, da nossa parte, um maior esforço na busca de um melhor entendimento, principalmente do que seja como fazer uma reforma íntima. Primeiro vamos entender o que é reforma. A gente costuma colocar que reforma é uma mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento, de obtenção de melhores resultados. O que nos leva a fazer uma reforma? Fazendo uma analogia com a reforma de uma casa, o que nos leva a fazer a reforma de uma casa? É porque ela não está atendendo mais às nossas expectativas. As paredes estão rachadas, as paredes estão encardidas, sujas, existem vazamentos. Então, isso tudo gera um mal-estar, um sentimento de inquietude passa a nos acompanhar e parece que já não cabíamos naquele espaço daquele jeito. Por quê? Porque ele não atende às nossas necessidades e sentimos que está ruim, inadequado e desorganizado. E sentimos que algo precisa ser feito, mesmo que ainda não saibamos exatamente o que fazer. Mas o primeiro passo, aí é que eu falo que vem a notícia. Quando nós não suportamos mais e decidimos a não deixar as coisas como estão para ver como elas ficam. Quando a situação fica insuportável, e é diante desse insuportável que muitos de nós reagimos.
A princípio, vivemos a fase do desespero, por não saber aonde iremos, né? E principalmente se daremos conta de pagar o preço dessa mudança, porque ela vai exigir de nós. E então é comum que busquemos algo fora de nós, né? Nós buscamos ajuda nesses momentos, às vezes com amigos, leituras, psicoterapia, mas mesmo buscando essa ajuda externa, chega um momento em que nós precisamos adotar uma mudança interna. E essa mudança interna, ela não tem como terceirizar, né? Porque ela depende exclusivamente de nós. Então, a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não fique naquele lugar do eterno pedinte, ou o famoso pidão, que pede ajuda, a ajuda chega, só que a pessoa pode até te oferecer um prato, né, com uma refeição, mas você precisa pegar o talher e fazer a refeição. Tem pessoas que você dá todo o kit de limpeza para ela, mas ela precisa arregaçar as mangas e fazer a faxina. E tem gente que parece que não basta só você arrumar o kit para que ela trabalhe. Parece que ela está esperando que você vá lá e faça também a limpeza por ela. Então aí a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque essa ajuda que às vezes nós oferecemos é uma ajuda que deixa o outro dependente, que deixa o outro inseguro, que faz com que o outro se mantenha naquela atitude de expectativa de que você também vá lá e resolva o problema para ele. Aí não é ajuda mais, tá? Nós não estamos sabendo ajudar. Então, nós precisamos, de alguma forma, identificar se a forma como nós estamos ajudando, nós ajudamos o outro a se ajudar ou nós ajudamos o outro a permanecer onde ele está. Se ele permanece, que pena. Nós estamos patrocinando o medo, a ignorância, a preguiça, o comodismo. Um outro detalhe quando se fala em reforma íntima, gente, é que nós não podemos eleger reforma íntima como uma situação que vá nos gerar culpa, que vá nos gerar medo, insegurança ou uma baixa autoestima, né? Nós temos uma certa dificuldade para lidar com as nossas vulnerabilidades. Às vezes nós somos muito severos, muito rígidos conosco. Então a reforma, ela não pode ser uma atitude terrorista conosco mesmo, né? Mergulhando a gente num oceano de culpa e de cobranças. A culpa, gente, ela não renova, ela limita, ela não educa, ela contém, ela segura. E você fica patinando num mesmo conceito, numa mesma dor, num mesmo conflito, eternamente. Culpa não ajuda. A culpa nos mantém infantilizados, paralisados, numa dor sem fim. E às vezes, para piorar, nos coloca ainda como vítima. Nós nos colocamos como vítima, mantendo um discurso engessado, expondo a nossa pior versão como pessimistas, chorosos, amargurados e infelizes. A reforma íntima, ela não precisa de barulhos externos. Não precisamos sair por aí anunciando para todo mundo que as nossas propostas de mudança. Tem muitas pessoas que mudam silenciosamente. É a famosa revolução silenciosa, sem grandes estardalhaços, né?
onde os nossos esforços, né, graças aos nossos esforços, nós vamos nos corrigindo, fechando feridas, aceitando as nossas sombras e jogando luz, né, a luz do perdão sobre as trevas das nossas ignorâncias. Então, o primeiro passo quando se fala em reforma íntima é aceitação. Reconhecer que nós temos comportamentos, condutas que são inadequadas. Quando a gente aceita, a gente costuma... fica mais fácil abrir portas ou possibilidades para fazer algo a respeito. Porque se eu não aceito, parece que o problema é sempre lá fora. Então, reforma, gente, íntima, é um trabalho que acontece dentro. E a mudança é de dentro para fora. E o primeiro passo é esse: aceitar, reconhecer, tomar posse. Porque aí, quando eu aceito, eu posso chamar esse problema que eu tenho para tomar um cafezinho comigo. E dialogar com ele. E tentar entender que conflito que é esse, hein? Que mal-estar que é esse? Quando a gente pensa, reflete sobre os nossos erros, as nossas falhas, há uma probabilidade da gente identificar, se for principalmente uma avaliação honesta, uma avaliação genuína, verdadeira, a gente pode de repente identificar que a gente também deixa a desejar. Nós podemos identificar os nossos erros. E diante dessa identificação, dessa constatação, eu posso, de repente, identificar o que eu poderia ter feito, hein, para evitar essa situação. E o interessante, na maioria das vezes, a gente identifica que nós poderíamos ter evitado aquele mal-estar. Se eu tivesse agido da forma como eu estou vendo agora a situação, porque agora eu fiz uma análise, uma reflexão, eu poderia ter evitado, ter utilizado palavras chulas, eu poderia ter evitado aquele tom de voz, aquela agressividade. A boa notícia, sabe qual que é, gente? Não tem como apagar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi dito. Mas eu posso reparar esse erro. E um dos grandes passos que demonstra que nós amadurecemos é o reconhecimento dos nossos erros. E junto com ele, o pedido de perdão, de desculpas. E aí, se você tiver, eu, você, todos nós, tivermos humildade suficiente, eu posso ir ao encontro da pessoa com qual eu tive esse mal-estar e reconhecer que eu fui infeliz na minha conduta. Dizer a ela realmente o que deveria ter sido dito, mas dentro de um clima de diálogo, de respeito, e pedir desculpas. Olha que bonito. Então eu posso até errar, eu posso até ter comportamento recorrente, recaídas, mas se eu tenho a capacidade, a maturidade de fazer uma avaliação e descobrir que eu fui infeliz na minha forma de proceder, eu posso reparar esse erro, fazendo o que eu acabei de dizer agora. E isso é extraordinário. E faz com que a gente saia dessa postura, às vezes muito infantilizada ou vitimista. Porque aí eu vou arregaçar as mangas, vou descruzar os braços, né? E vou fazer o que realmente uma pessoa madura, sensata, coerente, né? Honesta faz. Porque eu me coloco a serviço agora da transformação. Reforma íntima
É você se colocar a serviço da transformação. Porque não tem ninguém lá fora que sabe na íntegra quais são as suas fragilidades, seus medos, seus conflitos internos. Então nós nos colocamos à disposição de trabalhar essas questões. Na reforma íntima, eu sou o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro, o servente, né? Porque tudo depende de mim. Então eu posso desenhar, identificar as minhas fragilidades. E outra, eu preciso esperar um conflito para fazer uma reforma íntima? Não. Já aconteceram tantos episódios na nossa vida, eu posso avaliá-los. E nessa avaliação pode ser que eu faça muitas descobertas. E descobertas que deixam muito claro que em algumas situações eu pisei na bola. E eu posso começar a fazer novas leituras, fazer uma ressignificação. Para quê? Para que as próximas ações, elas sejam, eu possa ser aquela pessoa que eu consegui dar um salto em relação às atitudes passadas. Eu consigo dar respostas mais saudáveis, posicionamentos mais sensatos. Então, na reforma íntima, a mudança ocorre de dentro para fora. E detalhe, no meu tempo. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: Marcelo, eu já tenho consciência, mas a hora que eu vejo, eu já falei, eu já gritei, eu já fiz barraco. Né? Temos que ter paciência conosco. Se você já tem consciência de que você fez barraco, de que você explodiu, que você foi agressivo, isso já é um grande passo. Porque você, eu, você, todos nós, poderíamos estar numa conduta de negação. E de ainda estar elaborando uma justificativa para os nossos escândalos. E ainda colocar que a gente só fez isso porque a gente foi atacado, nos provocaram, nos agrediram. Né? Ou seja, quando alguém me agride, isso me dá o direito de fazer o mesmo com ele? Ou às vezes até de fazer algo pior? Onde é que está a demonstração daquilo que eu proponho fazer nesta vida, nesta encarnação? Né? Se eu me igualo àquilo que eu abomino, eu estou parecido ou pior. Então, a diferença, será que existe diferença entre aquela pessoa que me agride e eu que agrido de volta? Eu não me torno igual? Me tornar um igual não me faz uma pessoa que, de certa forma, eu não aceito internamente, porque pelo conhecimento que eu tenho, eu sei que isso não é o mais adequado, esse tipo de comportamento. Então, reforma íntima é essa capacidade de olhar para dentro, identificar os pontos falhos e se mobilizar para fazer essa transformação. Mesmo que a gente ainda caia, mesmo que a gente ainda faça aquilo que a gente julga ser inaceitável. Mas se eu tenho consciência e não me satisfaço com essas posturas, é sinal de que alguma coisa já começa a ser mobilizada dentro de mim para que eu diminua, para que eu enfraqueça cada vez mais comportamentos dessa natureza. Por quê? Porque não combina comigo. Então eu preciso ter paciência também comigo, dentro das minhas possibilidades. Né? Isso lembra uma pessoa que é dependente química e que quer sair dessa situação. E ele se vê, às vezes, em situações de recaída. E às vezes fica chateado, revoltado, porque não conseguiu. Geralmente eu falo para essas pessoas:
você tem mais tempo de dependência química de que alimentando a ideia de se livrar dela. A ideia de sair dessa dependência química é a pontinha do iceberg, perto do iceberg inteiro, que é a sua dependência. Então calma, respeite o seu tempo, se organize, né? E tenha paciência com as suas recaídas, porque o que mais importa não é a recaída em si, mas o fato de você reconhecer que não é ali que eu quero permanecer, né? A reforma íntima é uma atitude de grandeza, humildade e maturidade do espírito, que reconhece suas limitações e se coloca de forma responsável num processo contínuo de mudanças necessárias para o seu adiantamento, pois tem plena consciência de suas imperfeições, de sua responsabilidade que deve assumir perante as mesmas. Então já é um passo muito bonito que a gente dá na nossa vida, né? De buscar saídas, alternativas para algo que nos incomoda. A reforma íntima não é ser contra nós, não é reprimir, é educar. Não é saudável da nossa parte adotar uma postura de rigidez, onde a gente se maltrata, a gente se... É como se nós nos levássemos para um pelourinho e descesse a chibata ou para um paredão. Não. A autoestima é uma atitude acolhedora. A reforma íntima proporciona isso. É onde você acolhe seus medos, seus defeitos, suas dificuldades, suas limitações, né? E tem paciência com elas, e dialoga com elas, e procura entender cada uma delas. E começa de alguma forma muito honesta, né? E às vezes subjetiva mesmo, a fazer o curativo, a cuidar dessas feridas. E a gente sabe que a gente não fecha uma ferida no primeiro curativo. Às vezes será necessário várias intervenções. Então não é fácil estabelecer uma luta do homem novo contra o homem velho. O homem novo é a reforma íntima. Só que existe um homem velho que habita dentro da gente. E aí nós vamos ter que, os dois terão esse desafio. Só que esse desafio é um desafio elegante, é um desafio que não é agressivo, não é torpe, é um desafio honesto, onde se estabelece propostas e estratégias sensatas, sem agressões, sem cobranças, onde eu vou me convencendo naturalmente, e outra, sou eu, não é ninguém que está fazendo esse papel lá fora de convencimento. Sou eu. Sou eu que de repente chego à conclusão de que basta, estou cansado. Cansado de tantas portas na cara, cansado de perder pessoas que eu amo em função do meu temperamento, dos empregos que eu já fui exonerado, em função também das minhas posturas. Quantos prejuízos! Então chega uma hora que a nossa alma se cansa de tantas perdas, de tantos prejuízos, e o interessante, todos eles evitáveis. Eu não precisaria e nem precisava ter passado por tudo o que eu passei. Se a minha conduta tivesse sido uma conduta menos infantil e mais madura. Às vezes a idade cronológica é uma e a idade mental e emocional é outra. Então às vezes nos vemos ainda dando pitis, birras, deixando de reconhecer e de ter uma relação tão mais saudável com o outro em função de orgulho, vaidade, arrogância.
Então, reforma íntima é uma das maiores propostas e mais importantes. Porque se não há reforma, há um repetir-se. Se você não reforma, você continua, como eu citei no início da fala aqui hoje. É aquela certeza de que você vai entrar naquela casa, que é a sua casa, e você vai encontrar tudo da forma como você deixou ontem, um mês atrás, um ano, 5. Você não mexeu em nada. E ainda nós acreditamos que o problema está lá fora. E sua casa continua com vazamento, rachaduras. E você, você, todos nós ainda ficamos nessa postura. Não, alguém vai aparecer e vai fazer um remendo, vai fazer um reparo nas minhas paredes, na minha casa. De quem é a casa? Quem que é o proprietário dessa casa? Quem que é o proprietário da sua vida? Quem é o responsável por construir, um relacionamento pautado em quem? Quais são os teus valores? Quais são os teus princípios? Quais são as tuas regras? Como é que anda a tua índole? Porque você pode até ter boas intenções, mas ainda ter comportamentos inadequados e que onde você acaba afastando para longe, principalmente aquelas pessoas que lhe querem muito bem. Reforma sua casa. Vai mudando aos poucos, fechando aquelas rachaduras, pintando os cômodos, mudando o piso. Se não der conta de fazer essa reforma, tira pelo menos o lixo, faça pelo menos a faxina, deixa ela pelo menos apresentável. Porque se nem você suporta ficar dentro da sua casa, imagina as pessoas que vêm te visitar, hein? E aí, elas também vão sentir o desconforto. Elas vão sentir o mau cheiro, a sujeira. E por mais que você tenha uma aparência até bonitinha, engraçadinha, mas está tão sujo, há tanto lixo dentro. Então a reforma íntima é essa proposta de fazer essa faxina na alma. E não é porque o outro está pedindo, os outros querem, não. É por uma decisão pessoal. Porque eu reconheço que eu posso sim ser um ser humano melhor. Eu posso sim ser um profissional melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um ser humano, um filho melhor. E eu não preciso ficar esperando que isso aconteça de fora para dentro. Isso é um compromisso meu, uma responsabilidade minha. Então, nosso compromisso não é exterminar, o mal em nós, e sim fortalecer o bem que se encontra adormecido. Porque se eu desperto bem essa luz que está adormecida, que está latente dentro de mim, ficará pouquíssimos espaços para as trevas da ignorância. E o que pode nos ajudar a possibilitar a reforma íntima? Estudo, leituras, boas companhias, bons exemplos, tratamentos, observação. Então fiquemos atentos
às pessoas que nos são referências, às pessoas que exibem diariamente, que a gente conhece, gentileza, simpatia, profissionalismo, retidão. Nós temos muitos mestres nas nossas vidas. Agora é uma pena que a gente aprenda tão pouco com eles. Nas nossas relações, às vezes, a nossa secretária, que trabalha ali fazendo a higienização da nossa casa, ela pode ter atitudes extremamente sábias, mesmo com pouca escolaridade, porque isso é do espírito. Então tem muita gente linda que faz parte do nosso ciclo. Preste atenção. Por que essa pessoa consegue exercer a maternidade ou a paternidade dela de uma forma que os filhos a amam e correspondem a essa amorosidade? O que leva essa pessoa a ser tão querida? Preste atenção, observe. E você, todos nós veremos que essas pessoas têm muito a nos ensinar. E elas ensinam naturalmente. Abramos a nossa mente, nos coloquemos à disposição de aprender sempre. Com todas essas pessoas e com todas as oportunidades. Quero agradecer pela oportunidade e espero que a gente firme um compromisso sério, fidedigno com a reforma íntima. Detalhe, essa reforma, ela não tem data de validade, tá? Porque nós temos tantas questões que merecem e devem ser trabalhadas, reparadas. Mais uma vez, voltando na analogia com a casa, uma casa sempre vai exigir reparos. Com o tempo, há desgastes e os objetos, a própria estrutura pede reparos, cuidados. E a nossa estrutura interna também, ela pede. Vamos parar um pouquinho e avaliar. Será que a gente não está com alguns conceitos aí meio que ultrapassados? Será que tem alguns pontos de vista que a gente insiste em, de repente, em mantê-los? Será que não está na hora de ser aprimorados, ampliados e alguns, de repente, quem sabe, excluídos? Eu me vejo como uma pessoa que se permite dar abertura para o novo? Ou eu continuo com mesmas posturas, sem nunca mexer em nada, alterar em nada, já há anos? Eu estou deixando que os movimentos, as situações vinculadas à evolução façam parte e eu estou adotando também essa dinâmica da evolução, ou eu parei no tempo? Tem gente que parou na década de 70, de 80, de 90, 2000, né? Então, será que a gente está acompanhando as mudanças, não só tecnológicas, mas nas relações? Será que a gente está ampliando o nosso nível de compreensão, de aceitação do outro, de respeito pelo outro? Tem muito conteúdo que ninguém tem acesso. Só eu, só você. E você sabe muito bem o que existe aí na sua intimidade que precisa de maiores e melhores cuidados. Mas é preciso que você descruze os braços e assuma que uma reforma aí precisa ser feita.
ok? Então, gratidão pelo encontro, pela fala e que vocês tenham um bom fechamento de dia e uma excelente semana para todos vocês. Eu me chamo Marcelo Albuquerque e estou aqui a convite do grupo.